Olá galera, hoje o assunto é intertextualidade, faz parte de interpretação de texto. E quando a gente fala de intertextualidade, a gente está olhando para a competência 7 do Enem. Acompanha comigo. A competência 7 diz que você deve confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. E a habilidade 22 da prova de códigos e linguagens, relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Quando você compara textos que tratam do mesmo assunto, você de alguma forma tem uma relação de intertextualidade. E o que é propriamente a intertextualidade? Intertextualidade é a ligação ou relação entre os textos. É uma espécie de conexão entre eles. É bom ainda lembrar que a intertextualidade é um importante fator de coerência e exige muitas vezes um conhecimento partilhado para ser percebida. Existem alguns tipos de intertextualidade. Você tem intertextualidade numa citação, quando você faz uma referência direta no seu texto a um outro autor. Numa epígrafe, que é uma espécie de citação que aparece no início do texto. Numa paráfrase, quando você faz referência a um outro texto, mantendo o conteúdo, mas alterando a forma. Também na paródia, pois é, quando você assiste a alguns programas que satirizam outros, você está diante de uma relação de intertextualidade. Você deve se lembrar de uma série de filmes que fez muito sucesso, Todo Mundo em Pânico. E essa série, Todo Mundo em Pânico, normalmente fazia gozação com filmes de terror. Você precisava conhecer os filmes de terror para entender o teor da piada, não é? Olhe comigo aí algumas situações de intertextualidade. Vê só essa capa do Jornal do Comércio. No meio do caminho tem a polêmica. Isso te lembra alguma coisa? Se você tem conhecimento de literatura, certamente você pensou num dos maiores poetas da nossa língua, Carlos Drummond de Andrade. É ele que escreve: no meio do caminho tinha uma pedra. O Jornal do Comércio utiliza a mesma estrutura sintática e diz: no meio do caminho tem a polêmica. Veja agora um texto do Vinícius de Moraes e depois compare com o outro. Olha só. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Esse é o famoso soneto de separação. Agora, observe esse trecho da colunista da revista Época, Ruth de Aquino. Olha o que ela escreveu. De repente, não mais que de repente, fez-se de inteligente o ignorante. Fez-se de próximo o distante. Fez-se da educação uma aventura edificante. De repente, todos os candidatos à presidência só falam naquilo, educação. É óbvio que essa estrutura, de repente, não mais que de repente, fez-se de inteligente o ignorante, fez-se do próximo o distante, é uma alusão à estrutura utilizada pelo Vinícius de Moraes no seu soneto de separação, não é? Você está vendo agora na tela o quadro O Desesperado, um autorretrato do pintor realista francês do século XIX, Gustave Courbet. Então, observe essa imagem e observe agora essa capa da revista Veja. Muito parecida, não é verdade? A capa de maio de 2014 recriou em estúdio com um ator o famoso quadro de Courbet, tá? E aí trazia na capa o Susto Brasil, que também é uma espécie de intertextualidade com a expressão o Custo Brasil. Então veja que a capa reproduz um quadro famoso. Ainda no jornalismo, olha esse caso muito curioso aí de intertextualidade. Você está vendo de um lado da tela o cartaz do filme Capitão América Guerra Civil, não é? Que foi lançado em 2016. De um lado o Capitão América, de outro o Tony Stark, o Homem de Ferro. E veja essa capa da revista Isto É. Observe direitinho, Dilma versus
Temer. A situação é muito parecida, claramente, isto é, se inspirou no cartaz oficial do filme Guerra Civil e fez uma sátira muito interessante, um caso de intertextualidade que, claro, para perceber isso aí, a capa da Isto É, na época do impeachment. Para você perceber a intertextualidade, você teria que conhecer, claro, o cartaz de Guerra Civil. Mais um caso aí, olha o cartaz oficial do filme Tubarão. Famoso filme Tubarão, não é? E veja a capa ao lado da revista Veja, não é? A Lava Jato vai emergir, copiando literalmente. Então isso é uma referência que a gente chama de intertextualidade. Mais um caso, o famoso quadro O Grito, aí satirizado com uma imagem dos Simpsons. E a gente também mostra aí uma sátira com a imagem do Coringa e do Batman. E por fim, a própria série de terror Pânico, não é? O assassino utilizava uma máscara e essa máscara da série Pânico era muito parecida com aquela imagem do quadro O Grito. A gente lembra, inclusive, que essa série de filmes, Pânico, em inglês, o nome original é Scream, que em português significa grito. Ok? Então é também um caso de intertextualidade. Mais um trechinho para você, agora de Castro Alves, Navio Negreiro. Castro Alves diz, a certa altura, era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tini de ferros instalado açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E o que seria um sonho dantesco? Dantesco significa terrível, monstruoso, assombroso, até infernal. E por quê? Dantesco é uma referência a Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Nessa obra, A Divina Comédia, Dante Alighieri narra a descida aos 9 estágios do inferno. Por isso, do nome Dante se criou o adjetivo dantesco. Na publicidade, a gente também percebe a intertextualidade. Você está vendo aí uma imagem do papel Report e veja a propaganda. Só não dá brilho em panela, ou seja, tem 1000 utilidades. O que é que tem a ver um papel fazer referência a uma panela? Você só entende se você se lembra do famosíssimo slogan do Bombril. O slogan do Bombril era: Bombril tem 1001 utilidades. E para que serve Bombril? Para dar brilho em panela. Por isso que a propaganda do papel diz: só não dá brilho em panela. Ou seja, tem 1000 utilidades. Bombril dá brilho, tem 1001. É uma clara referência a um dos slogans mais famosos da nossa publicidade, né? Por fim, eu tenho aí um texto do Gonçalves Dias, a famosa Canção do Exílio, um dos textos mais parafraseados, ironizados da nossa literatura. Quem nunca ouviu no colégio os versos: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Aí o Casimiro de Abreu também escreve uma canção do exílio e diz: se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. A referência a sabiá, a rima com o já, é clara referência ao texto original do Gonçalves Dias. A gente tem ainda um trechinho do hino nacional, cuja letra é do Osório Duque Estrada. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Esse trecho aí, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, é também uma referência à Canção do Exílio. A paródia também é um tipo interessante de intertextualidade. Quando você coloca um tom de humor, de sátira, num texto que se refere a outro. Veja aí um trecho do poeta gaúcho Mário Quintana. Minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Pois é, o Mário Quintana ironiza a visão romantizada da Canção do Exílio, né? Então são essas referências, quando um texto faz alusão a outro, que a gente vai chamar de intertextualidade. Por fim, eu lembro a você uma famosa obra literária, Admirável Mundo Novo, o autor Aldous Huxley. A publicação é de 1932.
A temática desse livro aí, Admirável Mundo Novo, ele trata de uma sociedade em que as pessoas eram programadas geneticamente e psicologicamente para seguir as leis impostas pelo Estado. E aí eu vou querer que você assista agora a um trechinho de um clipe da cantora Pitty, Admirável Chip Novo, só o comecinho, observe a letra que você vai ver do que trata. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. A música da Pitty claramente é inspirada em quê? Na obra do Aldous Huxley, nessa sociedade que é programada para obedecer ao Estado. A Pitty, inclusive, costuma escrever letras baseadas em famosas obras da literatura. É bom ficar de olho às letras dessa menina, que é uma baianinha porreta, beleza? Bom, galera, alguma dúvida sobre o nosso curso presencial? Acesse o nosso site, professormenelau.com.br. Curte aí, inscreva-se no nosso canal e recomende aos seus amigos. É só digitar youtube.com/curso Menelau. E lembra, a gente te leva à universidade.